Será que você está pagando INCC abusivo e nem está sabendo? Essa é uma pergunta muito comum nos vídeos aqui do canal. E é isso que nós vamos descobrir ao longo desse vídeo. Mas primeiro, eu queria pedir para você comentar aqui embaixo como que tá as prestações do seu imóvel que foi adquirido na planta ou em construção, né, que normalmente são os imóveis que incidem o INCC. O Índice Nacional de Custos de Construção é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia e capta a evolução nos custos das construções residenciais em todo o Brasil e também é utilizado como índice de reajuste das prestações de imóveis adquiridos na planta ou em construção. E vamos ver como esse índice evoluiu ao longo dos últimos anos. Este gráfico mostra a evolução do INCC ao longo dos anos, desde quando ele foi criado, lá em 1994, junto com a implantação do Plano Real. Então, ele parte aqui de 100 e você pode perceber que ele subiu bastante ao longo das décadas, né? Então, já se passaram 30 anos e um produto que tivesse um preço, por exemplo, de 100 lá em 94, hoje ele teria esse custo de 1.126. É importante que a gente entenda que nós estamos falando de valores médios. Não quer dizer que todos os produtos que custavam 100 lá em 94, hoje custam 1.100. Então, a gente está falando valores médios. Porque aqui nós estamos falando desde produtos básicos como cimento e metais, até a própria mão de obra que é empregada na construção civil. Mas aqui a gente consegue ter uma visão de como subiram esses preços. E aqui, ó, depois da pandemia, em 2020, né, a gente teve a pandemia que começou no início de 2020, ele disparou, né, ele subiu muito mais do que ele subiu em todos os outros períodos. Então, foi por isso que nós tivemos este aumento tão forte nesse período aqui entre 2020 e 2022, né? Praticamente 2 anos de alta muito forte. E depois ele voltou aqui para um ritmo considerado normal, com um pequeno aumento aqui nos últimos meses. Mas continua comigo, porque eu tenho alguns outros gráficos que eu vou mostrar, que mostram um pouquinho da evolução do preço, e depois eu vou concluir o que está acontecendo e como que você deve proceder para avaliar se você está pagando um INCC abusivo ou não, se é algo normal do mercado. Mas, antes de eu mostrar os próximos gráficos, eu queria pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para ajudar com que a gente continue crescendo e cada vez trazendo mais conteúdo sobre o mercado imobiliário para você, principalmente para esclarecer as suas dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o seu INCC, deixa aqui nos comentários também, que eu faço o meu melhor para responder todos vocês. Quando a gente olha aqui pelo índice acumulado nos 12 meses, nós conseguimos ver como evoluiu o INCC ao longo dessas décadas. Então, ele começou lá em 94, né, mas para poder medir os 12 meses a gente teve que vir para 95. Então, aqui acima de 30%, perto de 35% num período de 12 meses. Depois que a gente sentiu os efeitos do Plano Real, ele teve um período de estabilização, caiu bastante aqui no final dos anos 90 e já no meio dos anos 2000 ele voltou a subir. A gente teve um pico aqui, né, quando nós tivemos uma fase de inflação um pouco mais forte, não só na construção civil, mas de uma maneira geral, por conta de mudanças de política, mudanças de governo que nós tivemos, e depois ele entrou num período de estabilidade, que subiu, né, como eu mostrei para vocês, lá na pandemia, e atingiu o pico em junho de 2021. Depois da pandemia, ele voltou a recuar, né, em 2023, ano passado, e esse ano ele estava um pouco mais controlado e voltou a subir nos últimos meses, como eu havia mostrado. Quando a gente olha somente o acumulado aqui, num período um pouco mais curto, tirando essa discrepância, a gente consegue ver as grandes oscilações. Notem que nunca os preços da construção civil diminuem, eles sempre aumentam. E a variação que tem aqui é no ritmo deste aumento, se ele é mais acelerado ou menos acelerado. A gente teve esta queda aqui por conta da crise que nós tivemos
depois de 2016, que começou ali em 2015, mas ela se agravou depois de 2016, 2017, permaneceu aqui durante algum tempo e na pandemia, né, depois da pandemia, nós tivemos o boom, né, do mercado imobiliário e os preços começaram a subir novamente. Bom, como nós vimos, o INCC variou bastante ao longo das últimas décadas. Períodos de maior inflação, períodos de menor inflação, e poucos períodos de estabilidade, né, de relativa estabilidade nos preços. Mas como que você sabe se o INCC que está sendo cobrado daquele imóvel que você comprou na planta ou daquele imóvel que você comprou em construção está sendo aplicado corretamente? Você pode utilizar uma calculadora, cujo link eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Mas ela funciona da seguinte forma. Aqui você vai colocar o valor da sua prestação, vamos supor que seja R$1.000. A data inicial é a data base do seu contrato. Normalmente é o dia 1º do mês que você assinou esse contrato. Então vamos colocar lá, dia 1/10/2023, por exemplo, e você quer saber a prestação que você pagou, por exemplo, no dia 1/8/2024. Então você vem aqui, calcular, e ele vai trazer o valor que deveria ter a prestação do seu imóvel. Óbvio que algumas pequenas diferenças podem acontecer, em decorrência, por exemplo, da utilização de casas decimais e também da base do seu contrato. Muitos contratos utilizam 2 meses para trás, então 2 meses anteriores para fazer os cálculos. Então aqui você precisa considerar essa base também na hora de fazer esse cálculo. Então, desta forma, você consegue avaliar se você está ou não pagando um juros de obra abusivo no imóvel que você adquiriu. Mas para você que quer comprar um imóvel, mas ainda tem inseguranças e dúvidas acerca dos diversos processos que envolvem essa aquisição, a consultoria da Bragato está aqui para te ajudar. Nós apoiamos você de fato em todas as etapas do processo, desde o planejamento, passando pela análise detalhada do imóvel, até orientações extremamente importantes para que você consiga o financiamento lá na frente. Inclusive, as orientações sobre os procedimentos que você precisa fazer após o financiamento, né, que envolve o registro do imóvel, os impostos e taxas que vocês vão precisar pagar. Então, tudo isso compreende a nossa consultoria e principalmente de maneira totalmente independente, porque nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar ajudando as pessoas e cada vez trazendo mais conteúdo sobre o mercado imobiliário para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.